Bom, pessoal, vamos retornando aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização em micropaíses. Vocês podem começar a acompanhar, está a partir da página 115. Tá? Existe uma dúvida muito grande enquanto as pessoas elas falam sobre qual o tamanho de um país. Quanto que é preciso para se ter um país? A gente logo tem por base o Brasil, que é um país de grande extensão territorial, é um país dos maiores do mundo, é o quinto maior do mundo. Então, nós vamos ver agora que existem alguns países que são muito pequenos. Eles são chamados de micropaíses. Eles são estados, então ele tem um território, ele tem um governo, ele tem uma população que vive lá, tem leis próprias, e ele tem principalmente soberania. O que é isso? Naquele território, quem manda é aquela entidade, aquele governo que está ali estabelecido. Agora, uma das coisas, qual a origem desses micropaíses? A origem deles é muito complexa. Existem vários desses países que surgiram principalmente porque eram reinos. Naquele período em que existiam os feudos, cada feudo tinha lá o seu senhor feudal. Então, eram esses feudos que muitas vezes foram dar origem a alguns desses reinos. Alguns deles são muito conhecidos, outros acredito que vocês nunca ouviram falar. Aqui nós temos dois exemplos aqui na tela. O primeiro deles é esse daqui da esquerda. Essa daqui é a Praça de São Pedro. Ela fica no menor país do mundo, menor estado do mundo constituído, que é o Vaticano. O Vaticano é a sede da Igreja Católica. Então, o chefe de Estado do Vaticano é o Papa. Então, ele representa como se fosse o presidente desse país, né? O Vaticano, para vocês terem uma ideia, ele é apenas um bairro da cidade de Roma. Mas por que ele tem essa autonomia de ser um país? Aí a questão ela é histórica. A gente sabe que a Igreja Católica ela teve uma importância muito grande ao longo da história da humanidade. Então isso vem da importância histórica da própria Igreja Católica. Então o Vaticano é o menor país do mundo. À direita, nós temos também um estado nacional, que é Liechtenstein. Até um nome difícil de se pronunciar, né? Ele fica na região central da Europa. Ele fica entre Luxemburgo, Suíça. É um país dos menores. Também dá para a gente ver que o estilo, né, das construções é o castelo aqui da época medieval. Então são países com uma extensão muito pequena. E um desses fatos que chama a atenção desses países, alguns deles estão localizados em países desenvolvidos, principalmente na Europa. Na Europa nós temos uma grande parte deles. Mas nós temos alguns também no continente africano, como a gente pode ver na página 117, e até mesmo no continente americano. Aqui na América, esses micropaíses eles estão localizados na América Central, na região do Mar do Caribe, né? Então são pequenas ilhas que têm autonomia de um país. Muito bem, seguindo, pessoal, esse conceito de estados, todos eles têm os seus governos constituídos. A maior parte desses estados vivem principalmente do turismo. Tá? A renda maior vem exatamente do turismo. Dá para a gente imaginar que com essa situação de coronavírus, como que deve ter caído a arrecadação desses países, né? Bom, seguindo. Quando a gente fala sobre a questão de regiões, dá uma observadinha só para a gente entender o conceito de região que nós trabalhamos lá no começo da outra aula. Aqui na página 121, nós temos um mapa da Espanha com as suas regiões, né? Então, esse mapa da Espanha, gostaria de chamar a atenção que aqui nós temos a região da Andaluzia, a região de Castela e Leão, Galícia, Astúrias, Aragão, Catalunha, Valência, País Basco. Vocês percebem que cada uma dessas regiões é como se fosse, aqui no Brasil, a divisão regional nossa.
Aqui no Brasil, a nossa divisão regional, norte, sul, leste, norte, sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, são baseadas, essas divisões são feitas principalmente pelo critério econômico e geográfico. Então, as características delas são, algumas regiões têm algumas coisas em comum, como clima, vegetação, as características econômicas. Aqui na Espanha, além de nós termos isso, aqui é principalmente a questão histórica. Lembra lá que eu falei dos micropaíses, que são os feudos? Aqui também essas regiões têm a ver com esses antigos feudos, eram os reinos que se juntaram para formar um país, né? Então, as duas regiões mais importantes, talvez, seja aqui a região de Madrid, onde está a capital do país, mas a Catalunha, onde está Barcelona, que também é uma das mais importantes cidades do país. E é interessante que existe uma rivalidade histórica entre uma região e outra, como é o caso da Catalunha, como é o caso de Madrid. E isso se transfere também para o futebol. Bom, falando sobre o conceito de regionalização. Nós estamos falando em divisões. Vamos falar sobre os organismos internacionais. Bom, a primeira coisa, as relações internacionais. Que tipo de relações podem existir entre um país e outro? Essas relações, elas são diplomáticas, que é aquela do um país ter representante no outro. Então, os Estados Unidos têm um embaixador aqui no Brasil, o Brasil tem um embaixador nos Estados Unidos. O que esse embaixador faz? Ele vai atender os interesses dos Estados Unidos aqui e dos americanos que vêm para cá. Mesma coisa, a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Então isso, a diplomacia, faz parte dessas relações internacionais. Outra coisa, o comércio. O comércio também entra nisso. Faz parte também dessas relações internacionais. Um país comprar do outro, um vende, outro compra, né? Então, essas organizações, elas estão em vários continentes. Para que todo mundo pudesse ter pontos em comum, foram criadas organizações para cada segmento. Nós vamos ver esses organismos. E é algo assim interessante. Por que surgiram esses organismos? A gente sabe que os conflitos, as guerras no passado, elas eram muito comuns, envolvendo dois países ou mais, um grupo de países contra outro. Nós tivemos 2 guerras mundiais. Depois da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de se criar um organismo para tentar evitar que novos conflitos como esses viessem a acontecer foi muito grande. Então nós vamos ver alguns desses organismos. Aqui nós temos a logomarca de alguns deles. O primeiro deles, esse da esquerda superior, esse daqui é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela surgiu da necessidade de haver um entendimento entre os países, para evitar que novos conflitos pudessem envolver um número grande de países. A ONU, ela tem várias secretarias, mas uma das coisas, várias secretarias e vários conselhos. Então, por exemplo, se 2 países começam a se desentender, existe um órgão dentro da ONU que é chamado de Conselho de Segurança. Nesse Conselho de Segurança, eles vão ver a situação, quem tem razão, quem não tem, e vão tentar intermediar o conflito, para evitar. Felizmente, a ONU tem funcionado, porque nós não temos tido muitos conflitos, felizmente, né? OMS, Organização Mundial da Saúde. Bom, a Globo, mas quem acompanha a Globo, vê passar direto agora a OMS. A OMS, ela cuida, por exemplo, do desenvolvimento de vacinas, o combate a algumas doenças. No caso do coronavírus, o Covid-19, é a Organização Mundial da Saúde que tem feito isso, né? Então ela faz esse acompanhamento. Nós temos a Unesco. A Unesco, Organização para a Ciência, Cultura e Educação. Ela cria, por exemplo, programas para promover a alfabetização em países pobres, desenvolvimento de universidades, desenvolvimento de pesquisas. A Unesco financia projetos culturais, né, também. Outra bem importante, WTO ou OMC, Organização Mundial do Comércio. Eu já comentei com vocês a respeito dela. A Organização Mundial do Comércio é aquela que vai intervir quando há uma disputa comercial entre 2 países, tá? Então essa Organização Mundial do Comércio, ela é importantíssima
para as relações internacionais. Verificando aqui, embaixo, mas no centro, Fundo Monetário Internacional, FMI. Esse já é um banco criado onde vários países participam do FMI, eles emprestam dinheiro para o FMI ou doam dinheiro para o FMI, e o FMI ele empresta esse dinheiro para os países que estão em desenvolvimento, para os países que estão passando dificuldade. São empréstimos internacionais. Muitas vezes são utilizados para fazer obras no país, né? Esse da direita embaixo, OTAN, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa já é uma organização militar que envolve vários países com o objetivo de defesa mútua. É um vestígio da Guerra Fria. A OTAN é o bloco, o grupo, né, um bloco militar do bloco capitalista. É a aliança militar do bloco capitalista. Seguindo aqui, nós temos algumas organizações que elas não são ligadas a nenhum governo. Dessas organizações, nós temos alguns exemplos aí. O Greenpeace, né, que é ligado à questão natural, da natureza, conservação da natureza. O WWF também, que é internacional, ligado à preservação e à conservação ambiental. E aqui no Brasil nós temos o SOS Mata Atlântica. Ela é uma organização não governamental porque a existência dela não necessita de ajuda de nenhum governo. É de doações, ou ela faz campanhas de doação ou vende produtos para que ela tenha seu próprio dinheiro. Por que ela não recebe dinheiro do governo? Se o governo dá dinheiro, ele quer interferir, né? Então, para evitar a interferência de algum governo, elas não recebem. São organizações que envolvem vários países também. E seguindo aqui, Médicos Sem Fronteiras. Até o nosso livro ele dá um destaque muito grande. O Médicos Sem Fronteiras é uma associação de vários médicos que aceitam trabalhar sem receber nada em lugares pobres do mundo. Então é uma causa bastante nobre. Então tem médicos de várias nacionalidades. Eles vão atuar, por exemplo, no continente africano, eles vão atuar em países mais pobres do continente asiático, no continente americano. Então eles vão. O que eles recebem com isso? Não recebem dinheiro nenhum. O Médicos Sem Fronteiras ele vive da doação das doações feitas por pessoas no mundo todo. Então tem grandes empresas que doam para o Médicos Sem Fronteiras. Essa doação vai para quê? Para manter a alimentação, transporte, os medicamentos. Mas os médicos em si eles não recebem nada, valor monetário. Mas é uma experiência muito interessante para aqueles que fazem. É algo assim bastante interessante que hoje em dia aquelas pessoas que praticam o voluntariado, elas até têm mais oportunidades de trabalho. Se você colocar no seu currículo que você faz alguma atividade de voluntariado, muitas empresas vão dar preferência. Porque se você tem uma preocupação com o outro, já é um sinal de caráter mais elevado. E essa empresa está interessada nisso. Bom, pessoal, nós terminamos aqui a nossa matéria dessa aula. Eu vou passar depois as atividades para serem feitas. E qualquer coisa, eu estou lá no grupo à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Fiquem todos bem, muita luz, muita paz para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!